passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Eu lhe convido, irmão, para lermos a palavra de Deus para a nossa edificação, texto que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, e depois leremos outros versículos. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Versículo 30. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E o versículo 36 ainda. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Querido irmão e amigo, o povo de Israel se afastou de Deus, dando ouvido à voz da rainha Jezabel, e apostatando-se, se inclinaram aos cultos aos ídolos. Dentre os ídolos, Baal era o principal, considerado pelos idólatras como Deus. E Deus chamou o profeta Elias para anunciar a sua palavra, para que o povo de Israel se voltasse, se arrependesse, se convertesse a Deus, ao Deus verdadeiro. E aqui o profeta Elias chamou a atenção do povo, dizendo: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Porque o povo de Israel sabia da palavra, sabia das promessas, mas o povo de Israel estava corrompido por causa da rainha, do rei, da idolatria que havia no palácio. E eles cocheavam, ora queriam o Deus de Israel, ora eles vacilavam e seguiam Baal. E essa situação é que desagradava a Deus. E olhe, como em nossos dias não é diferente. Quantas pessoas hoje estão cocheando entre dois pensamentos? O Senhor Jesus Cristo é Deus, Ele morreu por mim, Ele exige a santificação,
eu preciso obedecer a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo a pessoa diz: mas e a minha tradição? E os meus costumes? E a religião dos meus pais? E a minha família? E o círculo de amigos? Eu não posso desagradar as pessoas. E ficam cocheando entre dois pensamentos. E aí então aparecem pregadores para que o povo continue assim. Não, Deus só quer o coração, o corpo não tem problema, a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de se trajar, isso não tem importância nenhuma. E aí o povo vai cocheando. Quando ora, quando lê a palavra, a alma clama por santificação. Mas quando olha muitas vezes para a sua liderança, como o povo aqui olhava para o rei Acabe e para a rainha Jezabel, vem o vacilo e diz: não, mas o meu líder falou, ele é formado, ele é entendido, ele estudou tanto tempo. E o povo não sabia se seguia o rei naqueles dias ou se seguia o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. Talvez você que me assiste nesta tarde esteja numa situação semelhante. Já ouviu a voz do Senhor, já ouviu o toque da trombeta de Deus, porque é tempo da igreja se santificar, é tempo do povo de Deus se consertar, é tempo do povo de Deus se preparar para encontrar com o Senhor, é tempo da noiva se ataviar como virgem pura para se apresentar ao noivo, a saber, Cristo Jesus nosso Senhor, que brevemente se manifestará para arrebatar a sua igreja gloriosa, que Ele comprou com o seu sangue poderoso. Mas a pessoa depois dali a pouco olha: não, mas estava tão bom, não precisa tanto. Eu quero lhe dizer neste instante que precisa do arrependimento. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. Arrepender dos pecados do mundo e converter, não acompanhar mais o mundo. Depois a palavra de Deus diz para santificar. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E em terceiro lugar, se preparar para o arrebatamento da igreja. Poucas vezes a gente ouve, especialmente na grande mídia, alguém falando do arrebatamento da igreja. O povo está postergando, deixando para depois. Não se fala tanto em santidade, como se não precisasse disso. E não se exige ou não se prega, não se ensina a necessidade de crucificar o eu na cruz, de morrer para si mesmo e de se converter, renunciando o mundo, renunciando o pecado. E o povo vai a passos largos, marchando, subindo rua, descendo rua, fazendo um grande alvoroço. Mas é isso que Deus está interessado? Pode o homem olhar para Deus e ao mesmo tempo olhar para o mundo? Pode o homem agradar a Deus e agradar o mundo? Pode o homem viver a palavra de Deus e viver a vaidade? Pode a mulher andar como anda qualquer mulher que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, se trajar da mesma forma e pensar que está agradando a Deus? Até pode pensar, porque pensar não paga imposto. Não há gabela pelo pensamento, mas a palavra de Deus traz diferente. Diz que quando Israel estava cocheando, como hoje tantas pessoas andam cocheando, eu não estou falando com os irmãos que fazem parte comigo na igreja ou com os que não fazem parte, mas estou falando com esses e com aqueles e com todos que desejam ser arrebatados, entrar na glória celestial. A palavra de Deus, o recado de Deus é para você que me assiste nesta tarde, é para todo o povo de Deus, porque ele diz assim: ouvi-me, ó Israel, ouvi-me, ó igreja de Jesus, esteja onde estiver, você que crê que é
parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor manda o seu recado. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quem cocheia entre dois pensamentos é morno. E o mundo é um mundo morno, o mundo religioso é morno. E o sincretismo religioso quer conduzir todo mundo para essa mornidão. E a união do povo, tudo, ninguém pode falar mais de pecado de ninguém, fica tudo certo, só vamos falar de bênção. É tão bonito. Mas nós precisamos falar da palavra de Deus, porque não há tempo de cochear entre dois pensamentos, não há tempo para ser morno. Ele diz aqui: se Baal vocês pensam que é Deus, então sirva Baal. Mas se vocês crêem que o Senhor, Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, então sirva o Deus de Israel. Por que ficar no meio do caminho? Por que estar com um pé aqui e um pé ali? Só para aumentar o número de pessoas? Eu sei que Deus amou o mundo de tal maneira e deu-se a si mesmo morrendo por nós na cruz. Mas isso não significa que o mundo não precise ser mudado, as pessoas não precisam ser transformadas. Mas aqui ele diz assim: escolhei. Escolhei, deixe este pensamento, se o Senhor é Deus, então segui o Senhor. E o apelo nesta tarde é: se a palavra de Deus é a verdade, amado, então segue a palavra de Deus. Até quando cochear entre dois pensamentos? É tempo de restauração. Olha, a palavra de Deus em que lemos, diz aqui os versículos que lemos, que ele pegou as pedras e reparou o altar do Senhor. O altar estava quebrado. Hoje é tempo de reparar o altar do Senhor, é tempo de reparar o culto, é tempo de reparar a adoração. Não é tempo de estar no meio de lâmpadas piscando, dançando e simplesmente falando que está tudo bom. Não é tempo de reparar, é tempo de conserto na casa de Deus, é tempo de conserto na igreja de Deus, é tempo de conserto na vida daqueles que querem morar com Deus, aqueles que verdadeiramente reconhecem que o Senhor é Deus e querem seguir o Senhor, reconhecem que a palavra de Deus, a Bíblia, é a inerrante Escritura de Deus. Se ela é, então segue. Se o Senhor manda falar, manda fazer, manda guardar a doutrina, então guarde. Não arrume subterfúgio. Quantas pessoas, não, mas isso aí é para o tempo dos apóstolos. Porventura existem dois deuses, o Deus dos apóstolos e o Deus do século 21? Existem duas igrejas, a igreja do século I e a do século 21? Existem duas doutrinas, a doutrina que a igreja primitiva guardava e a doutrina que o povo ensina nesse século 21? Como cochear entre dois pensamentos? Ninguém pode ficar assim. É tempo de juntar as pedras e não tacar em outros, mas é tempo de juntar as pedras e reparar o altar, consertar as veredas. E como consertar as veredas e reparar o altar? Observando conforme a palavra do Senhor, como diz o salmista aos jovens, no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus estatutos. É tempo de colocar a palavra de Deus em prática, como a igreja primitiva colocava. Não é para torcer, para fazer elucubrações, é para simplesmente obedecer. Diz aqui a palavra do Senhor que Elias reparou o altar que estava quebrado. Nesse tempo nós temos ouvido um evangelho que tem sido anunciado de altar quebrado. Nós temos ouvido uma mensagem de altar quebrado. Mas é tempo do povo de Deus ouvir a palavra do Senhor e restaurar, reparar o altar, refazer a vida com Deus, consertando cada um a sua vereda para alcançar a glória celestial. Então ele diz assim: com aquelas pedras edificou o altar e preparou um sacrifício. Em volta do altar fez um rego com
da largura de 2 carreiras de plantar semente, e encheu de água. E então clamou ao Senhor, e orou ao Senhor uma oração curta, mas objetiva. Não é a oração longa, não é a oração curta, não é a oração repetida. Deus ouve a oração quando o altar está consertado. O altar consertado, a oração chegou na glória do Senhor, e o fogo de Deus caiu, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E o altar que estava ali agora preparado, de acordo com a vontade do Senhor. Elias podia pensar, não, vamos fazer o altar de outra maneira. Não, tinha que ser do jeito de Deus, restaurar o altar do jeito de Deus. O culto hoje na igreja tem que ser do jeito de Deus, a doutrina tem que ser do jeito de Deus, a palavra tem que ser do jeito de Deus, ainda que não agrade multidões, ainda que não agrada muita gente, ainda que não venda CD, ainda que não venda DVD, mas a palavra precisa ser pregada de acordo com Deus, conforme Deus manda o seu recado. E o recado de Deus para a igreja neste século é: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, prepara-te, ó irmão, para encontrar com o Senhor, porque a igreja vai ser arrebatada e você não pode ficar para trás. Eu não encontro nas Escrituras possibilidade de ter uma segunda chamada. Deus vai levar a noiva, e Ele tem uma só noiva, e Ele vai levar a uma só vez, e eu quero que você esteja pronto e seja partícipe desta bênção gloriosa. Não cocheie entre 2 pensamentos, mas faça um pensamento firme, um coração firme, honesto, sincero, para obedecer a palavra do Senhor, pegando as pedras e colocando no seu lugar, pegando a vida e colocando no altar do Senhor, e o fogo do céu cairá, o Espírito de Deus será derramado sobre a sua vida para te guiar na verdade da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ainda que não tenha multidões, mas Deus vem buscar um povo seu, zeloso, especial, zeloso de boas obras. E Ele diz assim aqui na palavra, que o fogo caiu e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, a poeira que estava por ali, e ainda lambeu aquela água que estava colocada naquele rego ao redor. E o povo então bradou, caindo sobre o seu rosto, reconheceu: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitos terão que bradar e reconhecer: só o Senhor Jesus Cristo é Deus, Deus único e verdadeiro. E eu espero que você possa reconhecer hoje e bradar hoje no seu coração: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não deixe para depois, porque todo joelho vai se dobrar naquele dia e confessá-lo. Mas lá naquele dia que todo joelho se dobrar, será tarde para o arrependimento, será tarde para parar de cochear entre 2 pensamentos. Não fique entre a idolatria, entre a pluralidade de divindade ou na divindade e a unidade de Deus, a unicidade, entre nomes e tantos nomes e o nome do Senhor Jesus Cristo, entre ensinos vários por aí e o ensino das Escrituras. Que você decida hoje servir o Senhor Jesus Cristo, reparar o altar. O meu altar é o meu coração, é a minha vida, e o seu altar, o seu coração e a sua vida. É aqui, na nossa vida, que nós devemos fazer o conserto para estar de conformidade com a palavra de Deus, guardando aquilo que a igreja primitiva guardava e vivendo aquela vida de fé e testificando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que o Senhor abençoe o seu coração. Agradecemos a sua preciosa atenção e convidamos para assistir no próximo sábado.